A história da robótica, dos automatos antigos aos cobots e outros robôs modernos. Desde que a humanidade começou a sonhar com máquinas autônomas, a robótica tem estado no epicentro de nossa imaginação. As representações variam desde ameaçadoras entidades de ficção científica a assistentes altruístas em histórias mais otimistas. No entanto, os robôs se tornaram uma realidade inegável em nosso cotidiano. A história da robótica, dos automatos antigos aos cobots e outros robôs modernos. Desde que a humanidade começou a sonhar com máquinas autônomas, a robótica tem estado no epicentro de nossa imaginação. As representações variam desde ameaçadoras entidades de ficção científica a assistentes altruístas em histórias mais otimistas. No entanto, os robôs se tornaram uma realidade inegável em nosso cotidiano. Para explorar a fundo a fascinante história da robótica, continue a leitura. Confira no artigo. As origens da robótica. Primeiro conceito de robótica. A era moderna da robótica. O pioneiro Unimat. Evolução da robótica industrial. A chegada dos cobots ou robôs colaborativos. As origens da robótica. A palavra robô tem raízes no termo tcheco robota, que significa esforço. Karel Čapek, um autor tcheco, foi o pioneiro a usar o termo em sua peça Robôs Universais de Rossum. No entanto, a ideia de automatos remonta a figuras históricas como Leonardo da Vinci e Aristóteles. É no século XX, contudo, que a robótica deixa de fazer parte do imaginário de grandes pensadores e passa a ser ferramenta fundamental para a evolução da indústria global. Neste artigo, abordaremos qual foi o primeiro robô do mundo e como a automação evoluiu a partir dele. Primeiros conceitos de robótica. A antiga civilização egípcia já havia brincado com a ideia de dispositivos autônomos, como o relógio d'água com figuras humanas. O pombo de madeira de Arquitas de Tarento, as estátuas hidráulicas do Egito helênico, e a boneca de Petronius Arbiter são todos testemunhos da incessante busca da humanidade por máquinas autônomas. E as invenções não pararam por aí. Inúmeros gênios investiram na criação de simulacros humanos que pudessem realizar tarefas de maneira autônoma, sempre falhando em algum nível graças à falta de uma fonte de energia contínua que pudesse alimentar essas máquinas. A era moderna da robótica. Na década de 1950, George C. Devol introduziu o Unimat, um marco na história da robótica industrial. Contudo, foi Josephine Joberger quem comercializou a ideia, ganhando o título de pai da robótica. Na academia, o Instituto de Pesquisa de Stanford estava fazendo ondas com Shakey, um robô que poderia navegar autonomamente. No final dos anos 60, o engenheiro e empresário Josephine Joberger comprou a patente de Devol e foi capaz de modificá-la para um braço robótico e, com isso, criou uma empresa chamada Unimation para produzir e divulgar os robôs. Graças a seus esforços e sucessos, Joberger é conhecido na indústria como o pai da robótica, o pioneiro Unimat. No início da era moderna da robótica, o Unimat surgiu como o primeiro robô industrial do mundo, patenteado em 1961 e instalado pela primeira vez na linha de montagem da General Motors em 1962. O Unimat foi o precursor dos modernos robôs de fabricação. Ele foi projetado para realizar tarefas repetitivas com precisão, especialmente aquelas que poderiam ser perigosas para os humanos, como a manipulação de peças fundidas a quente. A General Motors foi capaz de alcançar velocidade de produção nunca antes vista, chegando a 110 carros feitos por hora, mais do que o dobro de qualquer outra marca no mundo. O exemplo foi suficiente para os europeus seguirem o exemplo. Empresas como BMW, Volvo, Mercedes-Benz, British Leyland e a Fiat instalaram braços robóticos Unimat para realizar tarefas desagradáveis e perigosas a humanos. Um benefício muito importante para Joberger graças à sua paixão pela obra de Asimov. De um desenho bidimensional até uma revolução industrial e social. O robô Unimat continua sendo uma das contribuições mais valiosas nas últimas centenas de anos não apenas para a manufatura, mas para a civilização como um todo. Seu legado vivo deu à luz ao mercado que temos hoje. Graças ao Unimat e aos esforços de Devol e Joberger, o setor de robótica continua se expandindo para além da manufatura, dentro de todas as facetas da vida humana. Leia também *** robô inteligente, o que é e quais as características dos utilizados nas indústrias. Evolução da robótica industrial. Depois do Unimat, a indústria viu um crescimento exponencial na adoção da robótica. Durante as décadas de 1970 e 1980, as empresas começaram a integrar robôs para aumentar a eficiência, precisão e reduzir custos. Com a introdução de microprocessadores mais avançados e acessíveis, os robôs tornaram-se mais versáteis e capazes de realizar uma variedade maior de tarefas.
Hoje, temos robôs que podem fazer desde a pintura de carros até a montagem de dispositivos eletrônicos minúsculos. A chegada dos cobots ou robôs colaborativos. Os robôs colaborativos são uma inovação recente na robótica industrial. Eles são projetados para trabalhar em colaboração com humanos, ao invés de substituí-los. A tecnologia foi apresentada ao mundo pela primeira vez em 2005 pela Universal Robotics e entrou no mercado em 2008. Flexíveis, leves, fáceis de programar e implementar, seguros e com pouco impacto no chão de fábrica, os cobots, como também são conhecidos, continuam o sonho de grandes inventores na busca pela liberação completa dos humanos de tarefas sujas, monótonas, perigosas e repetitivas dentro da manufatura. Cobots foram desenvolvidos como uma solução tecnológica capaz de libertar trabalhadores de tarefas árduas como parafusamento, soldagem, empacotamento, paletização, bean picking, alimentação de máquinas e outras mais. A Universal Robotics. A UR acredita que a robótica é para todos porque reduzimos drasticamente a fricção em projetos, possibilitando uma automação de menor complexidade. Por isso, assumimos o desafio de auxiliar a indústria brasileira no caminho da automação industrial inteligente e em 2019, implementamos uma equipe inteiramente dedicada no país para atender melhor o mercado regional. Desde então, construímos excelentes casos de sucesso em manufaturas do país e levamos as soluções dos cobots para diversas fábricas em território brasileiro. Leia também: o que realmente torna um robô universal? Se inscreve no canal do Nitrotube Casa dos Leléus.